Bom, Big, vamos lá, direto então para o primeiro bloco. E lembrando então, a primeira pergunta é qual o limite para a liberdade de expressão na tribuna parlamentar? E eu vou fazer um pequeno, se me permitir aqui, um nariz de cera, que é o seguinte, né? O Nicolas Ferreira fez esse discurso transfóbico na Câmara na terça-feira, né? Diz que se sente mulher, colocou uma peruca e que disse que era a deputada Nicole que estava falando, que tinha lugar de fala, tal, e começou a falar contra o feminismo, dizendo que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres, ou seja, fez a apologia contra os trans. E por conta disso está sofrendo, o PSOL entrou com uma representação contra ele no Supremo Tribunal Federal e também na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. E ele também já tem procuradoras da República pedindo que a Câmara tome medidas contra ele. Não foi o único que aproveitou, que abusou do direito de tribuna como parlamentar para falar barbaridades. Essa semana também o deputado, aliás, o deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul, João Henrique Catan, também do PL, do Bolsonaro, como o Nicolas Ferreira. Na verdade, o Nicolas fez o discurso na quarta-feira. Na terça-feira, no dia anterior, o Catan subiu na tribuna da Assembleia Legislativa lá de Mato Grosso do Sul com o Mein Kampf, que é a autobiografia do Hitler, ninguém mais, ninguém menos do que o Hitler. E começou, a pretexto de dizer que a oposição não tinha espaço na Assembleia Legislativa, que o governo do Mato Grosso do Sul era tão majoritário que ia botar fogo lá na Assembleia, como fez o Hitler no parlamento alemão, ficou ostentando o livro e dizendo que o juiz que tinha proibido a venda do Mein Kampf no Brasil era mais ditador do que o Hitler. É dessas estratégias conhecidas dos nazistas para fazer valer os seus pontos de vista com medo de fazê-los explicitamente, usam desses subterfúgios. Também está sendo objeto de investigação. E antes, no finalzinho de fevereiro, a gente lembra que um vereador de Caxias do Sul, o Sandro Fantinel, disse que os empresários do setor agrícola da região ali, que tinham sido flagrados empregando gente que estava em condições análogas à escravidão, que eles não deveriam contratar, aspas, aquela gente lá de cima, povo que vive na praia tocando tambor, acostumado com carnaval e festa. Ele também está sendo investigado, já foi ouvido pela polícia num inquérito por xenofobia. Bom, Big, o artigo 53 da Constituição foi emendado em 2001 para incluir o seguinte trecho: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Esse vai ser, eu tenho certeza, o bastião da defesa do Nicolas Ferreira. Ele não se aplica para o deputado estadual lá do Mato Grosso do Sul, nem para o vereador de Caxias do Sul, porque isso aqui se refere exclusivamente a senadores e deputados federais, né? Mas o problema do Nicolas é que ele infringiu a Lei 7.716 de 1989, que em 2019 o Supremo Tribunal, é uma lei que trata sobre preconceito de raça e cor. Mas em 2019 o Supremo Tribunal Federal estendeu a validade dessa lei para crimes contra etnia, religião ou procedência nacional, o que enquadraria o caso do Nicolas Ferreira, porque ele claramente falou contra pessoas que tenham a favor da discriminação por questões no caso aqui da população trans. Mais do que isso,
O artigo 92 do Código Penal prevê a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo que e pode ainda privar de liberdade por tempo superior a 4 anos. Ou seja, se ele for condenado por causa dessa lei que o Supremo estendeu para crimes contra a população trans, ele pode também ser cassado, porque a pena, se a pena for condenada por mais de 4 anos, né, ele poderia automaticamente ser cassado também. E o pessoal, na sua representação ao Supremo, diz que, apesar do artigo 53, ele diz que é importante repontuar que a referida imunidade parlamentar, que é prevista aí no artigo 53 que eu li, não é absoluta, que a Constituição não dá carta branca para nenhum parlamentar ferir a honra e a dignidade de quem quer que seja e praticar crimes e não assumir responsabilidade por eles. Portanto, acho que tem uma batalha jurídica aí pela frente da vida do Nicolas. Qual a sua avaliação? Bom, minha avaliação primeiro é que, assim, condenar, né, esse tipo de manifestação, vindo de alguém que teve tantos votos quanto ele, né, foi o deputado federal mais votado do Brasil. Então, primeiro mostra que está muito mal representado, de certa maneira, essa direita, não estou deslegitimando os votos dele, né? Quem votou nele e tal, mas o que foi feito ontem é uma atrocidade, é um desrespeito, é quase uma performance o que ele fez, mas de muito mau gosto, né? Eu acho que isso de alguma maneira, não estou querendo ser conservador e dizer que o parlamento tem que ter apenas um cara de gravatinha lá, que vai lá, faz um discurso quadradinho e tudo mais. Mas ontem foi um show de preconceito, né? Um show de preconceito, isso não avança, ele é um deputado jovem, ele tem muitos seguidores, isso é muito ruim. A outra é o corporativismo. Eu acho que ele não será cassado, se deixar na mão dos pares, ele não será cassado, infelizmente, porque antes de evocar Supremo, PGR, né, que tem que entrar nesse assunto, e tem que entrar, já devia ter entrado, não entrou até agora, mas a PGR tem que entrar, seja via Supremo, ou ela mesma se manifestar. PGR, Procuradoria-Geral da Da República, República, para os obrigado. íntimos. Os pares, assim, o que me incomoda, assim, não há o Arthur Lira passou lá quase uma bronca no rapaz ontem, né, mas fica por isso mesmo, sabe, os próprios pares dele tinham que hoje estar indignados. Ele tinha que sofrer uma sanção vindo do próprio colegiado, né? Da própria Câmara dos Deputados, né? Comissão de ética, que ele fosse investigado. Do corporativismo não virá. Acho que pode vir, como você bem colocou, porque ele infringiu, ou tudo indica que ele cometeu um crime, vir por um outro caminho, e eu acho que seria muito saudável para a democracia brasileira se essa discussão fosse pelo menos aberta, com bases jurídicas sólidas, né? Não apenas gostei, não gostei, tudo mais, com bases jurídicas sólidas, e que isso fosse levado adiante, que ele respondesse pelo que ele fez, e com isso a gente firmasse um novo compromisso, digamos assim, do que pode e do que não pode ser feito no parlamento. Porque, eu vou lá fazer isso, vou ter um monte de seguidores, e tá todo mundo... Não vamos entrar nessa discussão de que, de fato, nas redes sociais dele deve ter sido bom, que vários seguidores gostaram, porque isso impulsiona ainda mais ele cometer essas atrocidades. E a gente sabe que Bolsonaro, por exemplo, passou vários mandatos fazendo algo semelhante, pior ou melhor, não vou mensurar aqui, e foi eleito presidente. Mas acho que esse copo já encheu. Agora ele está transbordando e está na hora da gente encontrar um limite para isso. Não dá para se esconder atrás desse direito de dizer o que quer, subir numa tribuna, fazer chacota. O que ele fez ontem foi uma chacota, né? O que ele fez foi um desrespeito. É um absurdo. E isso vira um efeito cascata, né? Tudo bem que, cronologicamente, como você citou, primeiro foi lá o vereador, depois foi o deputado estadual e depois o federal. Nessa cronologia de um curto espaço de tempo. Mas se a gente for olhar no longo prazo, começou na Câmara, né? Começou na São Câmara todos Federal. bolsonaristas, né, Bombig? Quer dizer, quem deu o Bolsonaristas. exemplo foi o Jair Bolsonaro, quando deputado federal ainda, né? E deputado federal. E depois veio aquela leva que ele elegeu em 18, e aí virou uma balbúrdia, aquilo lá. Então, assim, não quero ser moralista no sentido não, o deputado não pode tem que estar lá de gravatinha, bonitinho, fazendo. Não, mas isso que foi feito ontem não é aceitável. É um desrespeito
num dia muito importante, num dia em que todo mundo estava voltado para uma questão importante, que é a questão das mulheres e tudo mais, o cara vai lá, faz uma chacota dessa. Eu acho que isso não tem a ver só com liberdade de expressão, não. Acho que ele cometeu crimes, ele poderia ser... Ele deve, poder não, e ele deve ser investigado. Bom, Big, só lembrando, a pergunta que você tem que responder em 75 caracteres é qual o limite para a liberdade de expressão na tribuna parlamentar? Vai pensando, vai contando os caracteres aí, que eu vou ler algumas das respostas que as pessoas que estão nos assistindo deram, porque elas estão participando aqui avidamente. Danilo Sotério Rogério, que é o nosso colunista, né? Participa de todos os programas, sem exceção, diz ele, deveria ser a lei, mas acaba sendo o Centrão. Sofia Souza, espero que ele seja processado. Rúbia Paula Oliveira, deveria, porém acho que o Congresso irá encontrar um jeito de impedir a cassação. Isso seria uma grande evolução dos políticos nacionais. Seria, mas é querer demais. É uma casa que nos envergonha. Lucélia Lima, hoje o limite é o infinito e além. O mentor do Nicolas abriu precedentes que as notas de repúdio não alcançam. Luiz Mário Jobim Fontoura. Primeiro deve ser caçado na Câmara, depois caçado pelo predador, com C cedilha. Margarida von Schwenk, também a nossa colunista aqui. O limite é o respeito a todos os segmentos da população brasileira e à Constituição Federal. Sebastião Cardoso, esse rapaz não tem respeito a ninguém nesta vida e muito menos educação. Simone Senabar, taróloga. Não importa a vertente política, cometeu crime e deve ser punido, especialmente se for uma figura pública e mais especialmente ainda se for político. Suzana, lamentável um sujeito desses no Congresso, vergonhoso. Iso, ele já até tirou um sarro, resposta em 76 caracteres. Quando a liberdade de expressão fere a liberdade do outro, torna-se opressão. E, para terminar, Marta Avian, quem tem que tomar uma providência é o Lira, ele não pode deixar a Câmara virar uma zona. Isso eu temo que já virou, é só colocar uma luzinha vermelha ali que já está oficializado, né? E aí, Bombig, chegou nos seus 75 caracteres, não? Então, o Lira não vai caçar, né? Imagino que só por ser o cara foi deputado mais votado, não é o espírito do Lira. Tudo bem que mudou a direção, né? Não da Câmara, a Câmara está sob a mesma direção, mas o Executivo está sob nova direção, o que de alguma maneira atrapalha aí o nosso Nicolas. Se fosse o Bolsonaro, eu acho que o presidente estaria aplaudindo também, como aliás nos lembra que a nossa Luísa, né? Luísa Aeltz, dizendo que o Jair Renan, né, que não sei se todo mundo acompanhou essa notícia hoje, elogiou o discurso do Nicolas, né, um dos filhos do Bolsonaro, Jair Renan. Bolsonaro elogiou o discurso do Nicolas. Então, também ele não está na situação tão boa. Eu acho que minha resposta seria: o limite é a lei que vale para todos.